Que bom que nós nos reunimos aqui mais uma vez para ouvir Deus falar conosco, para entregarmos a Ele um culto racional, um culto de adoração a Ele, com todo o nosso coração entregue a Ele. Eu queria ler com os irmãos o texto de Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26. Romanos capítulo número 3, verso 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastor Lucas leu no início do culto Romanos capítulo 5. E Romanos capítulo 5 é um acréscimo maior e mais profundo a esse capítulo 3, que ele complementa a questão da justificação. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, justificados por Cristo. É um tema de extrema importância, porque eu escolhi ele para encerrar o ano. Nós passamos o ano inteiro aí estudando não é? Foi magnífico a gente poder estudar passo a passo, verso a verso, aquele sermão inteiro de Jesus, o sermão mais conhecido do mundo. E aí, como última mensagem, não tinha como iniciar uma nova série no último mês. Então eu escolhi esse tema, justificados por Cristo, para que nós pudéssemos entender como fomos alcançados por Cristo e podemos encerrar esse ano com essa mentalidade: Cristo nos alcançou. Fomos alcançados por Ele, fomos resgatados por Ele. O pastor Alexandre pediu no louvor para podermos escolher cinco coisas que Deus nos deu e agradecer a Ele. E uma delas, que eu estava ali com meus olhos fechados, eu escolhi: Deus, obrigado por ter se revelado a mim. Obrigado, Senhor, por ter se mostrado a mim, por ter me alcançado, porque eu estava perdido, mas Ele me achou. Então Ele se revelou a nós. E essa ação de Deus nos dá essa justificação que nós não merecíamos. Então essa carta de Paulo, ela é muito interessante, porque ela é uma das mais ricas em toda a Bíblia. Nela você encontra o resumo precioso de todo o Evangelho. Paulo ali resume todo o Evangelho, desde a queda do homem até a sua glorificação no final. Tudo que você precisa saber e conhecer sobre a natureza do homem e esse plano redentor de Deus, você encontra nessa carta. É uma carta magnífica. Por isso que quando alguém me pergunta por onde começar a ler a Bíblia, um dos que eu indico comece a carta de Romanos, que vai entender todo o Evangelho. Você vai saber quem você é diante de Deus, um homem pecador que precisa ser resgatado, e quem Deus é, justo e justificador daquele que crê. Esse é o tema central dessa carta de Paulo aos Romanos. É a justificação pela fé. Esse também foi o tema central da Reforma Protestante, na pessoa de Lutero principalmente. Quando ele leu a carta de Romanos, ele entendeu aquela carta, ele não aceitava mais ensinar aquilo que a igreja mandava, que era por obras, que era por indulgências, você tinha que comprar e pagar para obter salvação. Lutero não aceitava mais aquilo. Quando ele leu, ele ficou louco, decidido, impulsionado a pregar essa verdade. Tanto é que ele pregou literalmente, ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Foi ali onde estourou, onde impulsionou a Reforma Protestante. Ele colocou as suas 95 teses dizendo por que ele não cria mais em alguns ensinamentos da igreja da época e como essa justificação chegava ao homem. Então nós temos que entender esse tema. Como que eu sou justificado por Cristo? Como que Ele me justifica diante de Deus? Porque eu sou um pecador. Somos pecadores. Somos ofensores da santidade de Deus. Como podemos chegar lá e Deus nos declarar justo?
Esse é o principal tema dessa mensagem. E eu queria aprofundar um pouquinho mais esse termo que é traduzido no Novo Testamento como justificar, é a palavra de Caio, que significa exatamente declarar justo. Ele declara justo. Era o mesmo termo que era usado naquela época num juiz, quando ele ia decretar a absolvição de alguém. Quando ele dizia, esse homem é inocente, ele usava esse termo de Caio, justificado. E Deus usa o mesmo termo para nós. Ele nos declara agora inocentes, nos declara agora justificados. Ele nos dá a absolvição do nosso crime. Nós somos absolvidos do nosso pecado. Você foi absolvido do seu pecado. Isso é um ato inteiramente de Deus, gracioso de Deus por nós. Mediante a obra de Jesus Cristo. Ele coloca em nós a sua justiça, a justiça de Cristo, e coloca sobre os ombros de Cristo a nossa condenação. Nossa condenação foi colocada em Cristo na cruz. A justiça de Cristo foi imputada em nós. Que maravilha. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação alguma para aqueles que creem no Filho de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, mas o que Ele vê primeiro é a justiça de seu Filho colocada em nós. Por isso não há mais condenação. Não há mais condenação alguma. E o apóstolo Paulo ele vem mostrar para nós como que isso nos alcançou, mesmo nós tendo caído lá no início. O homem tendo caído no seu pecado. Paulo vai nos mostrar nessa carta, nesse início dessa carta, e vai mostrar como o homem é pecador, como o homem é mau, como o homem foi manchado pelo pecado. No início dessa carta, Paulo começa o capítulo 1, falando sobre os pecados dos gentios, do povo não judeu. Ele começa a destroçar realmente, dizer quem os homens são diante de Deus, homens perversos e maus. E começa a falar dos pecados dos homens que não são judeus. No capítulo 2, ele vem falar agora sobre os judeus. Como os judeus também são pecadores. Como os judeus também precisam de salvação. Como os judeus também não alcançam a santidade exigida por Deus. Eles precisam também ser redimidos. E aí vem o capítulo 3, que é esse que nós lemos. E do verso 1 ao verso 20, Paulo é muito mais duro ainda. E nos mostra que não há um homem sequer na terra que possa entrar no céu e dizer eu mereço. Porque todos pecaram. Porque todos são pecadores. Veja o que ele diz no verso 10 ao 18. Ele vai dizer como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja como Paulo é duro com toda a humanidade, não há ninguém, nem judeu, nem gentil, que seja justo diante de Deus. Todos são pecadores. Todos são pecadores. E todos, igualmente, precisam de salvação. Precisam ser redimidos. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que todo pecado que cometemos, ele é diretamente contra Deus. Diretamente contra Deus. Veja o que Davi fala no Salmo 51. Pequei contra ti e contra ti somente pequei. Agora veja a história. Davi está lá no seu lugar, no seu reino, no seu castelo. Olha lá para o vizinho e vê uma mulher nua do outro lado. Em cima, tomando banho, em cima da laje. Ele fala, eu quero aquela mulher. Eu quero essa mulher. Não, Davi, mas ela é casada, Davi. Mas eu quero ela. Não, mas ela é casada com um dos teus soldados. Não, mas eu quero. Davi, mas você tem que dar o exemplo na sua nação. Não, mas eu quero aquela mulher. E o exemplo para os seus filhos, para a sua esposa. Não, mas eu quero aquela mulher. E veja o que Davi faz. Já que ele é casado, eu vou pegar o marido dela e vou colocar mesmo na frente da batalha lá, que ele é um dos primeiros a morrer. E é o que ele faz. Manda Urias, o marido de Batseba, ficar bem na frente da batalha, e ele morre rapidamente. Então ele vem,
A mulher agora é viúva, ele se aposta da mulher. Veja, Davi, ele não pecou somente contra Deus. Ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, pecou contra o seu povo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra Deus. Ele declara abertamente e claramente: pequei contra ti somente. Por quê, meus irmãos? Porque todo pecado é diretamente contra a santidade de Deus. O nosso Deus é santo e quer de nós santidade. Todo pecado é contra Deus, é diretamente contra Ele. Isso é só notícia ruim até aqui, mas Paulo não encerra o seu texto no verso 20. Agora vem o verso 21 de Romanos 3. E do verso 21 em diante ele vai nos mostrar essa justiça de Deus que nos alcança e nos traz a salvação. Porque até aqui ele só mostrou como nós somos maus e perversos. Mas no verso 21 ele vai dizer: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja bem, Paulo introduz essa passagem indicando agora que agora é independente da lei. A justiça de Deus agora é revelada pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus agora vem não mais pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3:24, que a lei nos serve apenas como aio, como um tutor, como um guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei ela nos conduz a Cristo. Ela nos conduz, ela nos guia na direção de Cristo, com o único objetivo: sermos justificados pela fé. Meus irmãos, a questão é que o padrão de Deus para a santidade é muito alto e ninguém pode alcançar. O que Deus exige é perfeição, e nenhum de nós é capaz de alcançar isso. O que Ele exige é algo muito mais acima do que qualquer um pode imaginar chegar. A lei nos serve exatamente para nos mostrar que nós não conseguiremos chegar nesse nível, jamais. E por isso precisávamos de uma intervenção divina, porque nenhum homem na terra conseguiria fazer isso. Precisávamos que houvesse uma ação de fora. E esse verso 21 nos mostra exatamente isso, que não era o cumprimento da lei. Os profetas, Moisés, a lei, eles são testemunhas, esse verso diz, são testemunhas que a justiça de Deus se manifesta agora, sem lei, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Jesus diz em Lucas 24:44, são estas as palavras que eu digo a vocês, estando ainda convosco. Não convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja bem, salmos, toda a escritura, os profetas, Moisés, a lei, tudo indicava para Cristo, tudo apontava para Ele, tudo mostrava: há de vir a justiça de Deus, e ela será manifesta na terra. E Romanos diz, foi manifesta agora, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Que maravilha, mano. Que maravilha que Cristo veio, porque nós não teríamos capacidade alguma. Não há capacidade em nós para cumprir isso. Não há em nós qualquer tipo de santidade ou obra que alcance aquilo que Deus quer. É por isso que tinha que haver uma intervenção de Deus para salvar o homem, porque todo homem estava perdido. Então Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E agora é a fé em Cristo que agora podemos alcançar essa justiça. É pela fé em Jesus que nós fomos agora justificados diante de um Deus santo e que exige santidade. Verso 22 ele vai dizer, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há diferença alguma. Paulo aqui está dizendo, olha, está disponível a todos. Judeus, gentios, gregos, nova-orendenses, a todos. Está disponível a todos, através da fé em Jesus. Através da fé em Jesus Cristo. Todos nós agora temos acesso a essa justificação pela fé. Todos nós agora podemos alcançar isso. Independente de nossa origem, nosso passado, nossa história, nossa nacionalidade. Não, independente agora, todos agora podem alcançar isso.
E meus irmãos, como nós lemos agora há pouco, todos precisam, todos carecem da glória de Deus. Nenhum homem poderá justificar-se a si mesmo. Nenhum homem poderá fazer isso. É somente pela fé depositada em Cristo. É somente pela fé depositada em Jesus que seremos declarados justos diante de Deus. Somente pela fé. E o autor é bem claro aqui, é para todos. Está aberto a todos. Todo aquele que crê. E todos precisam crer. Todos precisam crer. Romanos 3, João 3,36 diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. Não terá, tem. Você creu, você agora tem a vida eterna. Mas aí o verso continua e diz: mas quem não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Veja bem, Deus está irado com todos. Deus está irado porque todos pecaram, porque todos pecam todos os dias. Mas aqueles que creem no seu Filho são justificados por ele. Aqueles que creem no seu Filho têm os seus pecados perdoados, têm o seu passado lavado. Você agora é uma nova criatura, é um novo ser, lavado e remido do sangue de Jesus, porque você creu no Filho. E o texto fala que a ira de Deus é retirada de você, permanece somente naqueles que não creem. Aqueles que creem, que têm a nova vida, agora têm a vida eterna. Aleluia. Tem a vida eterna. Os que não creem, meus irmãos, não há justiça nenhuma que possa levá-los à salvação. Nada neles que possa justificá-los. Nada. A fé é justamente esse instrumento pelo qual essa justiça de outro, Cristo Jesus, ela se torna nossa. É pela fé. Esse é o instrumento que nos leva a isso. O verso 23 diz que todos pecaram, todos pecaram. Paulo continua reforçando essa ideia, essa universalidade do pecado, afirmando que todos pecaram. E por causa disso estão afastados da glória eterna de Deus, porque todos pecaram. Paulo continua afirmando e repetindo, todos sem exceção, judeu, gentil, todos pecaram e todos necessitam dessa justificação. Todos precisam ser justificados. E ninguém poderá chegar diante de Deus afirmando: eu mereço, eu nunca pequei. Ninguém, absolutamente ninguém. O pecado alcançou a todos, e por isso todos precisam de salvação. Todos os homens. A boa notícia é que também a graça de Deus está destinada a todos, está aberta a todos, está disponível a todos. A graça de Deus é derramada sobre todos os homens que creem, de todas as classes. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o fariseu, o líder religioso, e o publicano, o traidor da pátria de Israel. Nós temos o samaritano que ajudou o homem. Nós temos a mulher estrangeira debaixo da mesa. Nós temos a mulher samaritana. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia mostrando que está aberta a todos, todas as classes. Jesus, ele sempre acolhia os rejeitados, ao mesmo tempo que comia na mesa dos ricos. Jesus almoçava, comia com os homens pecadores, que a sociedade dizia, e alcançava o cego, o pobre, o miserável, o abandonado, o leproso. Todos, a graça de Deus está disponível a todos. Apocalipse 5:9 diz que com seu sangue ele comprou para si um povo de toda raça, língua, tribo e nação. Com seu sangue ele comprou para si um povo precioso, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo resgatado por ele, que será dele eternamente. E ele não olha classe social, ele não olha riquezas ou dinheiro, se é branco, preto, amarelo, se é pobre, rico. Não, ele não olha essas coisas. O que ele olha é a fé, é aquele que crê no Filho de Deus. Deus alcança todos nós. A Bíblia fala que ele usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que são maravilhosas, que acham que são maravilhosas. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Tudo isso para manifestar toda a sua glória e todo o seu poder. Veja bem, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia deixa bem claro isso. Ele é inclusivo quanto a pessoas de várias classes diferentes. Porém, ele é exclusivo quanto a pessoas de fé diferentes. Se você tem uma fé que não é no Filho de Deus, você é excluído da presença dele.
Somente a fé em Cristo o levará diante de Deus como salvo. Tem que ser a mesma fé. Tem que ser o mesmo Espírito. Tem que ser o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma verdade em Cristo. Somente assim poderemos chegar diante de Deus justificados. Pela fé no seu Filho. Não pela fé em outras religiões. Não pela fé em justiça própria. Não pela fé em bondade humana. Não, pela fé naquele que é justo e justificador de todos nós. Verso 24 vai nos falar sobre essa justiça gratuita. Vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Aqui Paulo, ele enfatiza que os crentes são justificados gratuitamente pela graça de Deus. Veja bem, não é por nossos méritos próprios, não é por ação alguma que eu faça, é um presente gratuito concedido por Deus a todo aquele que crê. É de graça, por isso que chama graça, é de graça. Não merecíamos, não poderíamos barganhar com Deus, não poderíamos dar qualquer coisa a Ele que fosse o mesmo valor. Nada que pudéssemos fazer poderíamos comprar esse favor de Deus. Não, é de graça, é dado. Creia no meu Filho e você receberá. Aleluia. Deus olhou para nós e nos aprovou, não pelo nosso desempenho, mas pelo desempenho de Jesus Cristo, pela obra dele. Veja, por que muitos se desviam da fé? Por que muitos abandonam a igreja? O que é interessante é porque alguns abandonam talvez, porque alguns acreditam que nós somos chamados pela graça, mas temos que nos manter pela lei. A gente tenta cumprir essa santidade que Deus exige, e aí a gente peca hoje, a gente peca amanhã, a gente cai de novo depois, a gente começa a esfriar na fé. Para de ler a Bíblia, para de orar, para de ir às reuniões, para de estar com o povo de Deus e começa a esfriar. O que é que faz? Começa a ir embora e vai embora. Porque nós temos esse pensamento de que a gente acha que a gente é alcançado pela graça, tem que se manter pela lei. E é exatamente esse o motivo que fez Paulo escrever a carta aos Gálatas. E Paulo brigou com os Gálatas, Paulo fica irado com os Gálatas. O que ele diz para os Gálatas? Ó Gálatas loucos, insensatos Gálatas, como vocês começam na graça e querem voltar para a lei? Eles estavam voltando para a lei. E Paulo afirma a eles que ele vai dizer, ó, aqueles que fazem isso são separados de Cristo e decaíram da graça. Aqueles que tentam viver pela lei. E ele exorta no verso 21 do capítulo 2 aos Gálatas. Ele afirma à igreja dizendo, se a justiça vem pelo cumprimento da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se você acha que pode fazer qualquer coisa para ser salvo, para salvar a você mesmo, você está inutilizando o sacrifício de Cristo na cruz. Você está dizendo, não serviu de nada, porque eu posso fazer por merecer. Eu posso fazer por meus méritos. Eu posso entrar lá pelas minhas próprias forças. Não preciso do que Cristo fez na cruz. É o que você está dizendo. E é o que Paulo diz a essa igreja. Se você acha que cumprindo a lei você vai alcançar o favor de Deus, então você está dizendo, Cristo morreu inutilmente. Nós não cremos nisso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Devemos nos manter, permanecer nessa confiança nele, confiando nele. Ele nos alcançou, veio de graça para nós. Não é pelo cumprimento da lei, porque não há como cumprir. Pela graça. Cristo cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei. E que maravilha isso, porque agora nós podemos alcançar o favor de Deus. Podemos agora chegarmos diante de Deus pelo que Cristo fez por nós. Aleluia. Verso 24, ele vai continuar na parte B, dizendo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo ele encerra falando sobre redenção. Redenção é exatamente da palavra que aponta para a escravidão. E era uma palavra muito preciosa para a época, redenção. Que havia muitos escravos na época. Então essa palavra redenção, ela tinha um certo poder naquela época. E Paulo vem e diz, olha, ele veio para libertar vocês, para redimir vocês, para trazer redenção a vocês. Agora libertar de quê, meus irmãos? E Paulo deixa claro no início dessa carta do pecado. E como o pastor Lucas falou aqui no início,
A redenção vem para nos livrar dessa ira vindoura e do juízo de Deus. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. Mas Cristo veio, aleluia. Cristo veio, com a sua graça nos alcançou. E agora podemos ser redimidos, transformados, alcançados, sermos libertos e verdadeiramente livres em Cristo Jesus que nos alcançou. Aleluia. A graça é de graça, mas custou muito caro. Veja bem, é de graça para nós. Nós temos que crer agora no Filho de Deus e nos manter nessa fé. Mas custou caro, custou o Filho de Deus. Para Ele custou caro. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo da época do século XX, na época da Segunda Guerra, morreu com os nazistas, escreveu um livro chamado Discipulado. E lá ele trata sobre a questão da graça preciosa e a graça barata. Ele vai dizer que a graça preciosa é quando nós entendemos como ela é preciosa para nós, quando agora nós temos que andar em santidade por causa daquele que nos chamou. E a graça barata é quando nós entendemos que Cristo nos alcançou e por causa disso posso viver do jeito que eu quiser agora. Agora eu posso viver do jeito que eu quiser. A gente torna barato porque a gente faz o que a gente quer, faz as nossas vontades, não entende o que significa o sacrifício de Cristo por nós na cruz e vive de qualquer jeito na rua achando que podemos viver de qualquer forma. Não, meus irmãos, agora que nós entendemos, Cristo nos alcançou. Ele quer de mim que eu o imite, Ele quer santidade em mim. Não torne você barato aquele que custou caro para Deus. É precioso e foi precioso para o nosso Deus e para o seu Filho. Não torne barato. O verso 25 vai nos falar sobre esse preço que o próprio Deus pagou por nós, que vai falar sobre propiciação. Verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Essa palavra propiciação, ela refere-se à ação de Cristo, como sacrifício, que satisfaz a justiça de Deus em relação ao pecado. Veja bem, era necessário que houvesse algum tipo de sacrifício para aplacar a ira de Deus, para trazer justiça a Deus, porque o homem pecou. Era necessário que houvesse um sacrifício que pudesse purificar esse homem. Sacrifícios de bodes e ovelhas não serviam de nada, meus irmãos. Elas apontavam para um sacrifício maior. Os homens faziam sacrifícios de bodes achando que aquilo ali iria redimi-los. Propiciação significa fazer expiação. É satisfazer realmente a ira de Deus. Deus está irado com todos nós. E Deus permanece irado com aqueles que não creem. Então era necessário aplacar essa ira. E é isso que Cristo fez na cruz. Ele fez essa propiciação, esse sacrifício na cruz. Ele é apresentado como sacrifício. E assim como quando ele é apresentado como sacrifício, como aquele que nunca pecou, um homem santo e puro e justo, toda a sua vida, sem mancha, sem mácula alguma, agora nós somos salvos por causa dele. Agora ele reconciliou os homens, os crentes, com Deus. Nós lemos no início do culto, no capítulo 5. Agora nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, aleluia. E agora nós temos paz com Deus, aleluia. Nós temos paz com Deus. Deus está virado, havia uma barreira entre nós e Deus, e nós éramos inimigos dele. Agora Cristo veio, quebrou essa barreira, e agora nós temos paz com Deus. Cristo tornou Deus propício a nós, Deus a nosso favor agora, pelo que ele fez na cruz. Aleluia. Então, meus irmãos, a salvação nunca foi pela lei. Nunca foi. A lei nunca teve esse poder de salvar o homem. Somente um sacrifício perfeito tem esse poder, e Cristo realizou esse sacrifício. Cristo se ofereceu. Se ofereceu como um perfeito sacrifício pelo pecado. Ele satisfez essa justiça de Deus. Ele permitiu essa reconciliação agora entre Deus e os homens. E essa obra redentora, ela nos traz perdão. Deus agora perdoou os nossos pecados, pegou os nossos pecados e jogou no mar de esquecimento.
Você agora tem seu passado apagado por causa do que Cristo fez na cruz. O que você fez não importa, a extensão do seu pecado. O sangue de Cristo tem poder para curar, para salvar o homem de qualquer pecado maior que haja no mundo, porque o sangue dele é mais poderoso que qualquer coisa. O sangue dele tem poder para apagar todo e qualquer pecado. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o seu passado, não importa os sentimentos que havia no seu coração, não importa quem você é essa noite. Cristo morreu por você. Ele deu a vida por você para que agora Deus olhasse para você e não visse mais os seus pecados e nem visse bondade alguma em você. Olharia para você e visse: ele crê no meu filho, agora a justiça de meu filho está imputada nele. É um justificado. Aleluia. Então como é que os homens eram salvos no Antigo Testamento? Pela fé, meus irmãos, sempre foi pela fé. Nunca foi pela lei. Se Cristo veio depois, né, como é que os homens eram justificados? A palavra de Deus é bem clara para nós. Deus deixou os pecados do passado impunes para manifestar agora, no tempo presente, a sua justiça pelo seu sangue, ele mesmo sendo justo e justificador daqueles que creem. Nós cremos naquele que veio. Aqueles homens criam naqueles que lhes foi prometido. Não eram aqueles que obedeciam à lei que eram salvos. Ninguém obedecia. Ninguém obedecia. Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 10: porque qualquer que queira, que deseje guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou culpado de toda a lei. Se aqueles homens tentavam cumprir toda a lei, mas tropeçavam em um, era culpado de toda a lei, toda ela. Então não tinha como. Os salvos eram aqueles remanescentes na fé, eram aqueles que continuavam crendo, olha, Deus há de enviar a sua promessa. Eram aqueles poucos que criam nessa promessa de Deus, que Deus enviaria o seu ungido, o seu Messias, o seu Cristo, o Salvador. E a propiciação em Cristo serviu para todos os crentes, do passado, do presente e do porvir. Essa propiciação serve para todos os homens, em toda a extensão da terra, em todos os tempos que houve e que haverá. Aleluia. Veja como o sangue de Cristo é precioso, meus irmãos. Há aquele vídeo famoso do Paul Washer, né, que ele fala, alguém pergunta ele como é que o sangue de Jesus pode salvar o homem, todos os homens da terra. Ele vai dizer: porque se você pegar tudo que há nessa terra, colocar numa balança universal, tudo que há nessa terra, as montanhas, os mares, os rios, as coisas grandiosas, todos os planetas, todo o universo, as estrelas, tudo que há de mais belo, tudo que há de mais bonito, tudo que há de mais formoso, pegar tudo que há no universo, colocar em um lado da balança e pegar Jesus e colocar do outro, Jesus vai pesar mais. Aleluia. É por isso que o sangue dele tem poder para salvar todo e qualquer homem. Todos aqueles que creem no Filho de Deus, esses são justificados por ele. Que maravilha, aleluia. Que maravilha essa palavra, meus irmãos. Cristo pesa mais que tudo. O sangue dele tem poder sobre tudo. E foi derramado por amor a nós. Foi derramado para a glória de Deus, para nos alcançar, para mostrar como nós temos que crer, permanecer, vivenciar isso todos os dias. Ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. Eu vou viver de qualquer jeito? Agora não, agora eu vou manter a minha vida guiado por Jesus. Não importa o que o mundo diga, não importa para onde o mundo me chame, não importa o que os outros falem, não importa o que o diabo diga diante de mim. Cristo morreu por mim e agora não há mais condenação sobre mim. Porque nós cremos no Filho de Deus. Porque o sangue dele tem poder para nos salvar, para nos lavar. Nós olhamos para os homens da Bíblia e vemos todos os homens com seus pecados. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela não deixa de lado de forma alguma os pecados dos homens. Eu vejo esses debates da internet aí mostrando: vocês ficam falando sobre isso. Olha aqui fulano pecando, olha aqui os homens cometendo tantas atrocidades. E é justamente isso, é Deus mostrando que ele trouxe redenção ao mundo, usando homens pecadores e maus para trazer o seu Filho santo e perfeito ao mundo. É justamente Deus mostrando que a glória não é dos homens, a glória é de Deus. Porque os homens são maus e perversos. Mas Deus é santo.
Deus é amoroso. Deus é poderoso. Aleluia. E ele vai falar no verso 26, justamente isso, é para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu irmão, todo o processo, desde o início até hoje, é para nos mostrar que a glória é de Deus. Ele recebe toda a glória. Nós não temos glória nenhuma, não há poder algum em nós, não há obra alguma em nós que satisfaça essa justiça de Deus. Não há nada que você faça, não há nada que tem em você que vai justificar você. É por causa de Cristo, é pelo que Ele fez, é por quem Ele é. Aleluia. E isso nos alcançou, isso alcançou você, alcançou a todos nós. Basta você crer no Filho e dizer: Jesus, obrigado por isso, pelo que o Senhor fez por nós. E glória ao teu santo e poderoso nome. A glória de Deus, meus irmãos. Ele está dizendo aqui, ó, é para demonstrar a sua justiça. Aleluia. Ele é justo e justificador de todo aquele que crê no Filho de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele vai dizer, o que Paulo vai ensinar em Efésios 2:7, ó. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Todo o processo que Deus fez, eu vejo alguns homens na internet perguntando: se Deus sabe de tudo, se Deus é onisciente, sabe tudo, por que Ele fez o mundo sabendo que o homem ia pecar? Esse texto diz, é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Aleluia. Quando alguém perguntar isso a você, você vai dizer: é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça de Deus. Todo homem pecador e mau que crê no Filho, ele alcança. Ele vai mostrar a sua graça, a riqueza da sua graça, nos últimos dias, naquele último dia, quando ele aparecer, e todo homem confessar, e todo joelho se dobrar, e os homens que creram, e os homens que não creram, irão ver as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus alcançando homens pecadores e maus. A graça de Deus que estava revelada a todos os homens, e tantos homens rejeitaram, tantos homens não quiseram, tantos homens negaram. Nós fomos assim um dia. O evangelho veio a nós e a gente diz: eu não quero esse evangelho, eu não quero isso. E os crentes vinham evangelizar a gente e falaram: eu não quero ser crente não, cara, não quero viver essa vida tua aí não. E a gente começou a rejeitar, até que um dia Deus nos alcançou. Aleluia. Até que um dia Ele moldou o nosso coração, Ele mudou o nosso coração, e agora nós somos quebrantados e alcançados por Ele. E hoje nós entendemos essa riqueza da graça de Deus. Hoje nós entendemos como é precioso o sangue de Jesus. Hoje nós entendemos como é maravilhoso podemos enxergar a glória de Deus manifesta em nós. Deus mostra toda a sua glória e toda a sua riqueza, sendo justo e justificador. Ele permanece justo, mesmo perdoando pecadores, mas Ele aplacou a sua ira. Ele fez. O pecado não ficou impune, não. Cristo foi lá e pagou pelo pecado. Ele aplacou a ira de Deus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Quero que você entenda nessa noite: não há mérito algum em você, não há mérito algum em mim, não há mérito algum em nós, não há nenhuma obra que nos justifique. Por isso que o tema de hoje é justificados por Cristo. Não há glória alguma em nós. Mas a Bíblia mostra para nós que apesar de não haver nenhuma glória em nós hoje, seremos glorificados naquele grande dia, no dia do Senhor, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Seremos glorificados, teremos um corpo glorificado, justificados. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. A mensagem de hoje é nós encerrarmos esse ano com esse pensamento: Cristo me alcançou, Jesus me alcançou, me resgatou. 15 anos vai fazer agora, né, meu amor? 15 anos que conhecemos o Evangelho, lá no início de 2009. Que maravilha poder contemplar isso. Eu achei meus olhos ali e agradeci: Deus, obrigado por ter se revelado a mim.
Obrigado por ter falado comigo, por ter me resgatado. Que a sua oração hoje seja essa: Jesus, eu não tinha obra alguma em mim que me justificasse. Obrigado por me justificar. Aleluia. Obrigado pelo Senhor ter feito todo o trabalho. E foi penoso. O profeta vai dizer que foi um penoso trabalho, mas ele se alegrará pelos frutos. Olha os frutos aqui, ó. Aleluia. Você é fruto desse penoso trabalho. E ele se alegra quando olha para você. Ele olha e diz: bendito seja o meu Pai, porque aquele fruto, aquela raiz, ela cresceu e agora se tornou uma árvore que dá fruto. Bendito seja o grande nome do Senhor, o santo nome do Senhor, que nos alcançou, que alcançou você e trouxe redenção em Cristo. Para encerrar a confissão de fé de Westminster, em 1646, ela acrescenta algo interessante, eu queria ler para vocês. Ela vai dizer: aqueles que Deus efetivamente chamou, Ele também livremente justificou, não infundindo a justiça a eles, mas perdoando os seus pecados, levando em conta e aceitando as pessoas como justas, não por nada formado neles ou feito por eles, mas somente pela causa de Cristo, nem imputando a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica a eles, como sua própria justiça, mas imputando a obediência e satisfação de Cristo a eles, desde que eles recebam e descansem nele, na sua justiça, pela fé, que não vem deles mesmos, mas que é dom de Deus. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Que texto maravilhoso esse de Paulo para nós. Que maravilha podemos ler esse texto de Romanos e ver Paulo nos massacrando no início, dizendo: olha, você é mau e perverso. O capítulo 1 inteiro ele detona a gente. O capítulo 2 inteiro ele continua detonando a gente. O capítulo 3 ele vai até o verso 20 falando mal da gente, de forma justa. Mas ele continua mostrando: olha, mas tem a boa notícia, Cristo morreu por você e justifica você. Esse texto nos enfatiza essa justificação pela fé em Cristo. Ela é o único meio, independente do nosso pecado, o único meio que pode nos justificar diante de Deus. Ela nos traz paz. Nós agora temos paz com Deus. Ela nos absolve do nosso crime. Essa justificação, ela é testemunho do amor e da graça de Deus por nós. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, que você possa entender essa mensagem, que você possa compreender isso: Cristo morreu por mim, que eu possa também morrer por Ele, dar minha vida por Ele, morrer para esse mundo e viver para Cristo. Esse mundo quer que você viva para Ele. Esqueça Jesus, esqueça Deus, esqueça a sua palavra, esqueça o Espírito Santo, esqueça a santidade que Deus existe e viva para o mundo, viva para a sua própria vontade. Mas Jesus diz: aquele que morrer para si mesmo e crer em mim, me seguir, esse ganhará a vida eterna. Morrer para o mundo e viver para Jesus. Você foi justificado por Deus, que você possa viver também nessa mesma fé, para a glória de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.